O que te levou a programar? Ou o que te levou a procurar um curso de programação ou a se tornar programador? No vídeo de hoje eu vou contar um pouco sobre a minha história, como é que eu me tornei um programador e como é que eu acabei pegando gosto pela coisa. Vocês vão ver que foi bem inesperado assim. Então vamos logo pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan Lima e esse aqui é o canal do Zero ao Sênior. Desde já eu peço para você deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, pois isso ajuda demais o engajamento, isso ajuda demais o canal a crescer e consequentemente ajuda a trazer vídeos melhores para vocês. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a minha história, como é que me tornei programador, o que me levou a me tornar programador, como é que foi minha rotina de estudos e como é que foi até entrar no meu trabalho, como é que eu tô hoje, né? Só que antes eu tenho um recado muito importante para você que está procurando um curso de programação. Então, veja esse recado e depois vamos pro vídeo. Se você está procurando um curso que vai te ensinar desde o básico até o avançado do mundo da programação, eu apresento agora o curso Desenvolvedor Full Stack Turbo da Chips Code. Este curso você aprenderá mais de 20 tecnologias, que aprenderá desde web design, front-end, back-end, banco de dados, Linux e muito mais. São mais de 120 horas de conteúdo com mais de 700 aulas, que vão desde videoaulas até exercícios práticos. Não perca esta oportunidade. E se você adquirir o curso Full Stack Turbo da Chips Code, você ainda terá acesso a 7 bônus exclusivos. E tudo isso que eu falei é com acesso vitalício. Então, clique aqui na descrição e conheça este curso. Tenho certeza que você não irá se arrepender e eleve o seu conhecimento. Bom, pessoal, recado dado, então vamos à história. Então, basicamente, minha história com programação começou cerca de 8 anos atrás, quando eu tinha melhorado umas coisas lá em casa e meu pai ele decidiu me colocar numa escola que tinha ensino médio junto com técnico, né? E ele me colocou em técnico de informática e foi aí que eu fui apresentado para a linguagem C++. E eu tinha gostado bastante de programação na época, né? Eu tinha realmente adorado, principalmente fazer coisa aparecer na tela, utilizar o for e também fazer várias coisas do dia a dia, né? Eu comecei a automatizar coisas do dia a dia. Tanto que eu trabalhava em uma agência de viagens como estagiário na época. E nessa viagem, em C++, eu fiz um programinha que fazia uma automatização ali dos pacotes de viagem e tudo mais, quando eu tinha uns 15 anos. Né? Só que, assim, era estágio, ganhava cerca de uns, sei lá, 400 conto por mês. E daí também surgiu uma crise ali na minha família, né, com a questão financeira, e eu tive que sair do técnico de informática. E para compensar isso daí, meu pai ele me colocou num curso de HTML, né, que acontecia? Era cerca de 8 anos atrás, ainda não tinha muito HTML e CSS. Daí então, basicamente, eu fui ensinado naquela metodologia de tabela, construir site a partir de tabelas, que nem se usa mais, graças a Deus. E eu saí do curso, né, tinha feito e falei assim, não, isso daí é muito complicado, isso é feio e não quero nunca mais saber disso na minha vida, né? Por ironia do destino, eu lembro que eu falei isso. E daí então o tempo foi passando, depois do que eu tinha saído do curso eu desandei, só jogava LOL e tocava guitarra o dia inteiro. Então, até que eu me reencontrei com uma menina que a gente namorava, né? A gente namorou por um tempo, a gente foi reencontrando, né? E a gente decidiu se casar. E na época a gente se casou e eu trabalhava na NET. Eu comecei a trabalhar na NET lá no casamento, ela engravidou também. Só que na NET, subindo em poste, subindo em telhado, fazendo instalação e tudo mais, né? Instalação de TV, de telefone, de internet. O que aconteceu? Eu descobri que eu tinha labirintite. Eu subi em poste, me dá uma tontura, tanto que até quando eu vou em supermercado me dá tontura pelo fato de ficar rodando no supermercado, né? E a gente acabou achando melhor eu pedir minhas contas, né? Porque minha esposa falou, é melhor ter um marido desempregado que um marido no caixão, né? Porque se eu subo lá num poste e dá tontura em mim e acabo caindo, o estrago não ia ser pouco não. De qualquer forma, comecei a mandar currículo, só que estava muito difícil a situação. A gente morava em São José dos Campos, era cerca de 90 quilômetros da capital, né? E tanto que a gente passou por uma situação tão difícil que eu tive que levar minha esposa
e minha esposa grávida para casa da minha mãe. Então a gente estava morando lá, né, eu, minha esposa e minha mãe, num apartamentinho pequeno de 2 quartos, né, e assim, mandava currículo, não conseguia achar nada, né, eu não fazia faculdade na época, não tinha nada, até que um primo meu falou o seguinte: Renan, por que você não volta a estudar programação, que era uma coisa que você fazia no curso técnico, e não entra numa faculdade assim? Daí eu conversei com minha esposa, né? Falei pra ela que da faculdade, falei da programação, falei que aqui em São Paulo também é bem tranquilo arrumar emprego, né, com relação a estágio, quando a gente está fazendo faculdade, e também até quando nesses empregos mais de boa, tipo telemarketing da vida e tal, é bem fácil encontrar aqui em São Paulo. Então a ideia que minha esposa deu foi o seguinte: Renan, você para de enviar currículo para cá, então, né? Comece a estudar programação, devora o conteúdo de programação, se matricula numa faculdade e começa a mandar currículo para São Paulo. E esse passou a ser o plano, né? Tanto que eu acordava, começava a estudar, eu almoçava, depois voltava a estudar e ia dormir, só que antes de dormir estava estudando, né? E foi aí que minha filha nasceu também. E eu acabei fazendo um acordo com meu pai pra gente dar início numa faculdade aí, ele me emprestou um dinheiro e eu já estava matriculado. Estando matriculado, peguei e comecei a mandar currículo pra cá como estagiário, né? Então, tanto que eu morava lá, eu tive que vir umas 3 vezes para fazer entrevista, e numa dessas entrevistas acabei sendo chamado para trabalhar numa agência de viagem, né? Por ironia do destino, voltei para a agência de viagem. E só que nessa agência de viagem eu fazia o suporte técnico, montava computador, montava notebook, montava telefone, fazia tudo lá com relação ao suporte, né? Instalava programas e tudo mais. Até que surgiu uma oportunidade lá e falaram assim: olha, a gente precisa de alguém que faça algumas modificações no nosso site, tipo consertar um botão, um scroll, alguma coisa assim. Você está interessado? A gente fornece alguns cursos aqui e a gente deixa você estudar, e a partir do momento que você se sentiu confiante, você já vai modificando o site, né? Fazendo isso foi a oportunidade de ouro da minha vida, né? E nessa época também eu consegui alugar uma casa aqui em São Paulo, acho que foi 2 meses de estágio para eu conseguir uma casa aqui, e acabei trazendo minha esposa aqui, então tava tudo, entre aspas, se encaixando no lugar, né? E, quando surgiu essa oportunidade do estágio, que falou que eu tinha a oportunidade de modificar o site, aí comecei a estudar que nem um louco, né? Eles passaram conteúdo para mim, HTML, CSS, JavaScript, e por incrível que pareça, desta vez eu acabei adorando o HTML. Tanto que eu acabei me destacando, entre aspas, na época em HTML, CSS, JavaScript, né? Hoje a linguagem que eu, assim, tenho mais experiência, a linguagem que eu mais me destaco, entre outras, é o CSS, né? Porque acabei estudando mais, acabei fazendo mais desenvolvimento de CSS e tudo mais. Só que o que acontece? Eles falaram pra mim que eu ia começar a mexer no site, porém eles não iriam efetivar. Eles iriam renovar o contrato e depois de um tempo eles iam efetivar. E eu já queria entrar como programador, já me sentia preparado para entrar como programador, e além disso estava começando a apertar umas coisas, umas contas lá em casa, e eu tive que começar a procurar outros empregos, né? E procurando outros empregos, eu pensei que agora, como eu queria entrar como programador, acabei focando mais ainda no estudo, né? Então era dia e noite estudando programação. Então eu acabei estudando HTML, CSS, JavaScript, também comecei estudando PHP. Como a empresa que eu trabalhava usava um site com Magento, eu também acabei aprendendo Magento, né? Acabei aprendendo WordPress. E era aquela, né? Acordava, ia pro estágio, no momento livre do estágio eu já pegava para estudar, né? Saía do estágio, voltava a estudar, ia estudando no metrô, passava a madrugada estudando. Já teve dias até que eu tive pesadelo com a tela do Visual Studio, né? E assim, estudando, até que um dia um dono de uma empresa me ligou, né? Um diretor de uma empresa me ligou, falou que viu meu currículo e estava interessado em saber um pouco mais. E eu contei
Basicamente, essa mesma história que eu tô contando pra vocês, eu contei pra ele, né? E ele gostou da... Ele gostou da minha história, ele gostou de ver a dedicação, né? 22 anos na época, já era pai, quer dizer, na época eu acho que eu tinha 21. Já era pai, pagava conta, bancava a família e tudo mais, né? Foi aí que eu me tornei programador PHP, né? Na carteira de trabalho estava programador PHP. E entrando nessa empresa foi PHP puro, né? O diretor não gostava de usar framework, então eles tinham feito um próprio framework lá e funcionava bem no estilo dos frameworks atuais, né? Gerando dados JSON, consumindo via API e tudo mais. Eu acabei aprendendo tudo um pouco disso na prática, né? E também acabei gostando demais, né? Uma coisa assim que realmente em casa, como eu falei, eu jogava LOL e tocava guitarra, né? Acabei abandonando o LOL e a guitarra e, sei lá, fazia aplicativos para mim mesmo, fazia sites para mim mesmo, começava a divulgar meus sites, começava a divulgar tudo. E sempre gostei também da área, né? E sempre tive uma filosofia de fazer o meu trabalho seguinte 10 vezes melhor do que o meu trabalho anterior. Né? É sempre a meta que eu tenho até hoje, né, no que eu faço. Fazer o trabalho seguinte bem melhor do que o anterior. E assim, lógico, depois disso acabei assumindo o desenvolvimento das aplicações internas e externas, acabei tendo uns casos de sucesso bem legais nessa empresa, né, até que eu fui chamado para a empresa que eu estou hoje, né, e hoje eu sou programador de sistema sênior, né, e cada vez mais eu vejo o quanto eu consigo progredir, né? É uma coisa bem interessante do mercado da programação, do mundo da programação, quanto, assim, em questão de dedicação, quanto você se esforça, você progride, né? Então, basicamente, eu contei essa história mais para vocês saberem um pouco como é que foi minha jornada, o que eu acabei fazendo, quais empresas que eu entrei. Quer dizer, as empresas eu deixei censurado aí, mas também tem meu currículo virtual que está na descrição. Também no Zero ao Sênior tem um pouco do meu currículo lá. Quem quiser saber um pouco mais sobre por onde eu andei também pode acessar o meu currículo virtual, né? E assim, o que eu quero pregar para vocês, o que eu quero mostrar para vocês é que se você quer de verdade se tornar um programador, estude, né? Procure estudar do jeito certo, design pattern, utilizando Git, metodologias, né? Seja um profissional organizado, porque você realmente vai conseguir entrar no mercado de trabalho e a partir do momento que você começar a ver suas aplicações no ar, suas aplicações rodando, eu tenho certeza que é algo que vai motivar 100% cada vez mais a querer continuar na área, né? Bom, pessoal, essa foi um pouco a minha história de como é que eu me tornei um programador. Clica aqui no card e você vai ser direcionado para a última videoaula que eu lancei, que eu ensinei a fazer uma sessão de sobre nós, uma sessão de serviços na landing page que a gente está construindo, né? Mais uma vez eu peço para você deixar o like no vídeo se você gostou dessa história, se inscreva no canal também, ative o sininho de notificações. Isso mostra que você está gostando do conteúdo. Nos vídeos de terça eu vou tentar fazer mais um bate-papo com vocês, mostrando meu ponto de vista. No vídeo de quinta, geralmente eu faço videoaulas. Então é muito importante. E se você apoia esse canal, se você quer ver o do Zero ao Sênior crescer cada vez mais, você também pode entrar no nosso Apoia-se, que vai estar aqui na descrição. E eu convido vocês para conhecer o blog do Zero ao Sênior, que eu posto bastante coisa interessante lá, que eu vejo na internet, que eu dou minha opinião sobre certas tecnologias, certas ferramentas e muito mais. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje. Eu tô indo nessa. Até mais.